Bom dia, eu espero que você esteja bem, debaixo da graça do Senhor Jesus. Nós estamos passando tempos bem difíceis, mas continuamos confiando no Senhor. Estamos seguindo a série de mensagens que estamos pregando durante esses meses, especialmente essas últimas semanas, e hoje estaremos estudando Mateus capítulo 5 e verso 7, que está escrito: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Acho que vale a pena logo de início fazer uma pergunta, não é? Seria possível nós vivermos nesse mundo sem misericórdia? Será que seria possível você viver nesse mundo sem receber misericórdia? E misericórdia é alguma coisa que às vezes nós sabemos falar, mas não sabemos como fazer. Alguém disse que misericórdia é compaixão em combinação com ação, ou com tolerância e ação. Então, a misericórdia acontece nessa perspectiva de um sentimento, de uma compaixão, mas com algo concreto. E misericórdia na vida do crente só pode vir da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é misericórdia. E também é um detalhe importante, né, que nós podemos receber misericórdia de Deus quando nós estamos totalmente vulneráveis, estamos quebrados, nós não temos ninguém a quem recorrer. E então, como crentes que somos em Cristo, nós recebemos misericórdia da parte de Deus. E você acha que concorda comigo que nós estamos vivendo hoje um tempo especial e complicadíssimo, onde nós precisamos de misericórdia, não é? E sem misericórdia nós não vamos de forma alguma prosseguir, até mesmo sobreviver. E eu separei um texto que eu gostaria de ler, não é, com você, que está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, que é exatamente uma passagem que você conhece, que ficou conhecida como o texto do bom samaritano, não é? Então, quando nós vamos estudando hoje pela manhã, nós vamos nos referir várias vezes a esse texto de Lucas capítulo 10, e a partir do versículo 30. E a primeira lição que a gente aprende, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, ou o seu celular, aí em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, é que a misericórdia, ela acontece quando você olha, quando você vê alguém passando por necessidade. Essa é a primeira questão básica. É quando você consegue olhar, você vê alguém que está passando por necessidade. O texto diz, logo no versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e agora preste atenção, e quando o viu, teve piedade dele, né? Teve compaixão dele. Mas por que ele teve compaixão? Porque ele viu. Ele não teve compaixão e depois viu, ele viu aquele homem e ele teve compaixão dele. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender quando Jesus prega o Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados os misericordiosos porque receberão misericórdia, é que nós precisamos aprender a ver. Primeira coisa, eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez num livro que dizia assim: compaixão é você ter um coração nos olhos. Já pensou? Compaixão é você ter um coração nos olhos. É como se os olhos da alma pudessem exercer esse dom, né, de nós termos compaixão. Não sei se você se lembra quando Jesus atravessava o mar e atravessava as cidades, os povoados, ele sempre despertava compaixão das pessoas, né? E ele também tinha compaixão, que na verdade é misericórdia. E há um texto em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 36, que diz assim: ao ver as multidões, quem viu? Jesus. Ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, e depois ele diz, como ovelhas sem pastor. E como é que Jesus
sentiu isso, sentiu essa compaixão profunda pelas ovelhas que, segundo ele, estavam sem pastor, porque ele viu. Né? E aí ele diz aos discípulos, né, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus foi o maior exemplo a respeito de misericórdia, de compaixão. Né? Quando ele trava aquele diálogo tão conhecido com o homem rico, com o jovem rico, né? Jesus diz assim, Jesus olhou para ele, isso está em Mateus capítulo 10, verso 21, Jesus olhou para ele e teve misericórdia, teve compaixão, e até o ponto de Jesus dizer, falta uma coisa a você, né? Vende tudo que você tem e então você pode me seguir. E aquele homem que era dono de tantas posses, aquele jovem, resolveu virar as costas para o Senhor. A primeira coisa que Jesus fez na conversa com aquele jovem é que ele viu, ele olhou para ele. Em outra ocasião, só para você perceber como Jesus trabalha muito bem isso, né? Aconteceu aquela ocasião em que ele se relaciona com a viúva na cidade de Naim, né? E ela perdera o filho, e aí Jesus diz assim, Lucas capítulo 7, verso 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Meu irmão, minha irmã, nós só podemos ter misericórdia quando nossos olhos se abrem. Né? São os olhos que veem as situações que estão à nossa volta. São os seus olhos que, de certa maneira, abrem-se e eles conseguem enxergar a realidade que está ao nosso redor. Eu quero ainda continuar com alguns exemplos para reforçar muito que Jesus é aquele que nos ensina a ver, para que a gente tenha misericórdia. O filho pródigo, né? Aquela história contada tantas vezes que você já ouviu, certamente ouviu tantos sermões, né? O filho pródigo diz, eu quero ler o texto lá em Lucas capítulo 15, ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, diz o texto lá, levantou-se, foi para o seu pai. E estando ainda longe, que coisa incrível, diz assim o texto, seu pai o viu e cheio de compaixão correu em direção ao filho e o beijou. Olha que coisa linda, né? O filho voltando, o pai com os olhos mirando exatamente no filho, olhando para ele, diz o texto, ele ficou cheio de misericórdia. E se não fosse ele passar por isso, ele estaria repreendendo o filho, ele estaria dizendo, não, você não tem mais lugar aqui, volte para de onde você veio, né? Eu já dei, você pediu as posses, eu já dei para você, você já gastou de forma pecaminosa, né? Agora você não tem mais lugar aqui. Mas quando ele vê o filho, seus olhos, quem sabe, miram os olhos do próprio filho, ele se enche de misericórdia. E ele diz, o filho, pai, eu pequei contra ti, né? Eu pequei contra ti. Mas o pai diz assim, depressa, tragam a melhor roupa, né? Vistam-no, coloquem nele um anel em seu dedo, coloquem calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo, novo, matem-no, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Impressionante isso. Quantas vezes nossos olhos não conseguem enxergar, né? E eu quero que você preste bem atenção nisso, que você não consegue, às vezes, ter misericórdia, não porque você simplesmente não quer ter, é que seus olhos estão fechados. Você tem que ver, para depois sentir, né? Eu me lembro, vocês sabem que eu tenho servido como missionário nos últimos 20 anos, também sou pastor, então alguns dizem, Oswaldo é o pastor missionário. E na verdade sim, porque eu sou pastor também, mas sou missionário. E eu tenho, nesses últimos anos, quem sabe até algumas décadas, desafiando jovens, casais a irem para o campo, para os campos que branquejam para a ceifa. E eu tenho tido uma experiência tão bonita que, às vezes, visitando uma nação, passando por uma cidade, por um país,
eu encontro lá, às vezes, alguém que ouviu uma palavra que eu preguei, ou que eu compartilhei, e essa pessoa chega a mim e fala: olha, Oswaldo, aquela palavra tocou meu coração e os meus olhos se abriram, né? E eu pude receber esse chamado. E às vezes meu coração também fica triste, né? Porque é tão difícil você, às vezes, entender, né, que existem lugares sem o Evangelho, né? E você não sente compaixão, você não sente misericórdia. E eu vou dizer por quê, porque os seus olhos ainda não viram, né? Eu sou muito adepto de viagens missionárias de curto prazo, né? Desafiar casais, jovens, a irem para o campo, faz uma visita. Às vezes passe lá, você não pode passar um mês, passe uma semana, né? E sabe o que acontece? Quando você volta, seu coração está cheio de compaixão por aquela cidade, por aquele povo. Por quê? Porque os seus olhos viram, né? Possivelmente você foi numa cidade e queria ir no domingo a uma igreja, como aconteceu comigo muitos anos atrás na Espanha, e o missionário falou: Oswaldo, não tem igreja aqui, não tem nenhuma igreja evangélica. Não estou falando de uma igreja, de uma IPI, estou falando de não existe igreja aqui, né? E aí seu coração fica pesado, cheio de compaixão, né? Então nós precisamos ver, né? E o samaritano diz assim: estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem, e quando o viu, ele teve piedade dele. Eu queria que você começasse a buscar a Deus e pedir que houvesse realmente visão, né? Visão de compaixão. Me vem à mente agora uma experiência que eu tive com a Cirlei, acho que 3 ou 4 anos atrás. Nós estávamos fora do Brasil, numa cidade, e aquela cidade estava sendo atacada por um furacão. E todos os anos nós tínhamos que lutar, né, sobre isso. Entre julho e novembro, sempre os furacões chegavam ali. Mas dessa vez eu estava dando treinamento no norte desse país, e eu estava ainda fora de casa, estava voltando. Eu lembro que eu corri no aeroporto e a companhia bondosamente antecipou o meu voo, e eu fui ligando para casa dizendo: olha, prepare todas as coisas que nós vamos ter que sair rápido, né? E foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa, as malas já estavam prontas, a Cirlei já deixou todas as coisas arrumadas e nós saímos. Mas nós fomos praticamente os últimos a sair daquela cidade. E a cidade estava totalmente deserta, não havia ninguém. Haviam policiais que não deixavam ninguém entrar na cidade, porque ela seria alvo do furacão. Então, todos já tinham saído praticamente. E depois nós viajamos para o norte, fugindo da rota do furacão. Chegamos numa cidade que estaria mais ou menos a 3 horas de onde nós morávamos, e levamos mais de 15 horas para chegar lá. E num dos dias seguintes, lá onde estávamos, precisávamos comer. Alguém falou: olha, vai em tal lugar, uma casa simples, mas uma comida boa. Fomos até lá, cheguei. Quando eu percebi, a porta estava fechada, não havia ninguém. E depois, quando eu voltava para o carro, uma mulher abriu a porta e falou: vocês precisam de alimentação? Eu falei: sim, é um restaurante? É, mas hoje estamos reunidos aqui só com a família, mas podem entrar. Nós estávamos acompanhados de mais um casal de missionários, com seus 2 filhos. Nós entramos, sentamos numa mesa, eles começaram a trazer a comida para nós, comida saborosa. Depois trouxeram sobremesa e comemos, e quando terminou nós fomos até o lugar para pagar, e eles disseram: não, vocês estão fugindo do furacão? Sim, estamos fugindo. Então vocês não vão pagar nada, né? Porque nós já passamos isso aqui com o Katrina, que foi um outro furacão violentíssimo, e então nós queremos abençoá-los. Incrível, né? Eles viram, era um casal, eles viram a nossa situação, se encheram de compaixão e misericórdia e nos deram aquela comida saborosíssima. E às vezes o nosso coração não está assim tão cheio de graça e de misericórdia, não é? Às vezes nós pensamos assim: ele está passando essa necessidade porque, na verdade, ele trabalha, mas ele não trabalha bem, ele é sempre mandado embora, não é? Então, como é que eu vou ajudá-lo, não é? Ou a família está passando necessidade é porque ele não cuida.
cuida da família, então por que eu vou sentir compaixão? Ou ainda, eles estão passando necessidades porque gastam muito dinheiro com coisas supérfluas. E a gente vai encontrando desculpas. Nosso coração vai ficando apertado, não é? E nós não conseguimos ver com os olhos da compaixão. Nessa manhã, eu queria desafiar você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Isso começa com você ver. Segunda coisa que a gente aprende a partir dessa passagem do bom samaritano é que quando você vê, você sente, né? Esse é o segundo passo. Você vê e sente compaixão. Pode acontecer até mesmo que você veja e não sinta compaixão, mas normalmente o que o Espírito Santo trabalha em nós é que quando a gente vê, a gente sente compaixão. O samaritano, estando em viagem, eu quero voltar ao texto, ele chega onde se encontrava aquele homem e quando vê, a palavra de Deus diz, teve piedade dele. E aí ele se aproxima. Dá o sentimento de dor, de piedade, de misericórdia, de pena, né, que ele se aproxima. E quando ele se aproxima, ele vê um homem que havia sido alvo de assaltantes. A palavra de Deus registra, o homem estava nu, tinham tirado todas as roupas dele. Ele estava todo machucado, ferido, porque haviam batido nele, havia sido espancado. E o texto de Lucas diz que ele estava ali quase como morto, né? E aí ele é alvo do olhar, mas do sentir, né? Aconteceu então, e aí é que a lição vem, que, versículo 31 e 32 do texto de Lucas 10, acontece que quando o homem passa por isso, está sofrendo a dor daquele assalto, nu, machucado, quase morto, passa por ali um sacerdote. E quando vê aquele homem naquela situação, passa ao longo. Não quer ficar nem perto, ele passa de longe, né? E depois, diz o texto, um levita também chega àquele lugar e passa para o outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve misericórdia dele. Sacerdote é interessante porque ele traz a lição da figura do religioso. Lembra que a gente tem falado isso muitas vezes nas mensagens aqui na Betânia, que a igreja hoje tem muitos religiosos, né? E os religiosos, eles sabem muito sobre a lei, sobre regras, né? Sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Eles sabem que precisam estar na igreja, que precisam contribuir para a igreja, que precisam parecer, não é, crentes fervorosos, mas são apenas religiosos. E o religioso, definitivamente, ele não pensa no próximo. O religioso pensa nele. Pensa nele. E por isso, então, o sacerdote passa, vê e vai embora. O levita, não é? E os levitas, o próprio nome diz, eram descendentes da tribo de Levi, terceiro filho do casamento de Jacó com Lia, e a palavra de Deus diz que eles são separados por Deus para prestar serviço no culto, no sacrifício, nos sacrifícios da nação de Israel. E assim também o levita, que é um religioso, ele passa, vê, mas não sente nada. Sabem, irmãos, os religiosos têm dificuldade em demonstrar misericórdia. Os religiosos, eles exercem muitas vezes só justiça, né? Os religiosos desejam não o bem, né? Eles querem se sentir bem, mas eles não se preocupam com o próximo. Isso acontece às vezes dentro da igreja, né? Os religiosos, eles são legalistas, eles se prendem à lei e eles, nesse caso, né, eles preferem deixar o pobre do homem seu próprio cuidado. Permita-me ser mais claro, né? Pode ser que você tenha até passado já por essa experiência. Você passou por algum tipo de necessidade e a própria comunidade não lhe deu atenção.
As próprias pessoas que estavam à sua volta olharam, fizeram, quem sabe, como aquelas reações que eu falei agora há pouco, não, ele não precisa, isso é resultado do comportamento dele, nós não podemos ajudá-lo. Né? Ele tem que passar por isso, ele precisa passar por isso. Então, esses são aqueles que eles leriam o texto do Sermão do Monte, mais ou menos assim, né? Eu vou buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Né? Pessoas que não têm o coração quebrantado, pessoas que vivem julgando o próximo, esses são os religiosos. Quem anda com Jesus sabe que precisa de misericórdia dele para poder exercer misericórdia. Lembra que eu falei para você que se a gente não tiver quebrado totalmente, né, fragilizado, a gente não vai receber misericórdia de Deus. Porque como que você vai dar misericórdia sem receber do Deus que é misericordioso? Né? Do Deus que é misericórdia. É muito difícil. E a terceira lição, e eu quero partir para essa última lição, para caminhar, para concluir. Eu falei para você que a primeira lição é quando você vê e você está olhando a necessidade, você precisa ver, né, com os seus próprios olhos. Em segundo lugar, depois que você vê, você sente piedade, compaixão, isso é misericórdia. Mas há um terceiro passo, muito importante, quanto os dois, os anteriores. É que para você demonstrar misericórdia, realmente você precisa fazer algo em relação à necessidade de alguém. Veja que o versículo diz que ele estando de viagem, ele olha para aquele homem, ele vê, ele sente misericórdia, e aí então, diz o texto, ele aproximou-se dele, e aí diz que ele enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Mas não somente isso, ele colocou depois aquele pobre homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele, e deu dinheiro para ele, deu dinheiro certamente para o lugar onde ele estava hospedado, e até disse o seguinte, olha, se ele fizer uns dias extras aí, algumas diárias, né, a mais nessa hotelaria, né, fica tranquilo que eu volto aqui e vou pagar. Aí eu tive a intenção de elencar todos os atos, né, todas as ações concretas que esse homem teve. Que adiantaria ele ver, que adiantaria ele sentir, né? Mas aqui diz assim, primeiro ele olha para o homem e tem compaixão, depois ele se aproxima daquele homem, depois ele enfaixa as feridas daquele pobre homem, depois ele derrama vinho e óleo, depois ele coloca o homem, o pobre machucado, sobre o seu próprio animal, e em seguida, mais um passo, ele leva esse homem para a hospedaria, mas não parou aí. Ele dá dinheiro, seu próprio dinheiro, para o hospedeiro. E ainda depois diz para o hospedeiro, olha, se o dinheiro acabar ou se ele tiver que ficar mais um pouco aí, eu voltarei e eu pagarei a diferença. Eu tive o cuidado de contar, né, todas essas ações, e eu cheguei em 8 ações concretas. Né? Desde o momento em que ele viu, ele foi tomando passos, foi dando passos para ajudar aquele homem. Né? Então, assim, a misericórdia não é blá, 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 misericórdia não é retórica, misericórdia que você precisa exercer, ela tem que ter concretude, ela tem que ter ação, ela tem que acontecer dentro do tempo e do espaço. Né? Tem dia, tem hora. E não somente um sentimento, né? Nós temos um problema nos nossos dias, irmãos, é que a nossa espiritualidade ela é muito etérea. Né? O que quer dizer isso? É que ela é vazia de ações. Nós podemos ir à igreja, adorar o Senhor, levantar nossas mãos, cantar, orar, mas o que está acontecendo em nossa volta? Né? Então nós somos o que a gente pode chamar de igrejeiros. A gente vai para um lugar, né, e a gente adora o Senhor. Está errado? Não, precisamos fazer isso. Mas parece que tudo termina aí. Né? Nós não temos mais nenhuma responsabilidade.
Você se lembra quando Jesus teve aquele diálogo com os seus discípulos, que a multidão estava faminta? E olha, gente, os próprios discípulos de Jesus, o que eles dizem? Manda eles embora. Né? Eles vão embora, eles vão comprar a própria comida. Mas manda eles embora, Jesus. E Jesus responde, eles não precisam ir. Eles não devem ir. Deem vocês mesmos aquilo que eles precisam comer. Para quem que ele falou isso? Para os discípulos. E que os discípulos tinham dito, eles não precisam. Deixa eles embora. Ah, quantas vezes somos iguais. Andando com Jesus, andando com o Mestre e tomando decisões como essas. Né? Eles não precisam, eles vão se virar. Eu queria terminar essa palavra nessa manhã, quando a gente se encontra virtualmente, né? E vamos fazer isso provavelmente nas próximas semanas, no meio dessa guerra que nós estamos, dizendo para você que, mais do que nunca, as pessoas à sua volta precisam de misericórdia. Alguém me ligou hoje dizendo, Oswaldo, você precisa que eu ajude você em alguma coisa? Você quer que eu faça uma despesa no mercado para você? Eu falei, não precisa. Não precisa de nada? Não estou precisando de nada. Misericórdia. Alguma coisa tocou o coração daquela pessoa. Né? Então eu queria que você nunca se esquecesse que há um processo de um Deus misericordioso que nos concede misericórdia. E eu queria que você tivesse com o coração aberto nessa manhã. Primeiro para ver o que está ao seu redor. Como é que você vai abençoar a cidade de Londrina nesses dias onde tudo vai estar fechado, onde não há mais condições, às vezes, de comprar alguma coisa? Como é que você vai fazer? Quem são as pessoas que estão à sua volta, vizinhos, né, que vão precisar da sua ajuda? Né? Especialmente os jovens, né, porque estamos vivendo esse momento com dois grupos de risco, provavelmente os mais de 60, onde eu me encaixo, e as crianças. Né? E essa faixa intermediária, claro que ela tem risco, mas pode ajudar. Salmo 57, verso 1. Você tem que marcar esse versículo e guardar durante esses dias. O salmista diz assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Olha que coisa. Até que passe o perigo. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Nós estamos protegidos. Nós temos dois riscos, né? Que a gente vê hoje, nesses dias, até do povo de Deus. Primeiro, dizer, não, nada vai acontecer comigo. Eu estou debaixo do poder, da mão de Deus, né? E nada vai acontecer. Que nós estamos debaixo das mãos do Senhor e do cuidado dele, isso é uma grande verdade. Dizer que nós não vamos passar, quem sabe a gente não possa afirmar isso. Né? Provavelmente na China, na Itália, em alguns desses países onde houve tanta mortandade, alguns cristãos já partiram. Já partiram. O Senhor os recolheu. Esse é o primeiro risco. Né? A gente não pode declarar uma coisa e simplesmente afirmar. Nós sabemos que Deus vai cuidar de você e de mim, mas a nossa vida está nas mãos dele, ele sabe o que é melhor. A segunda coisa, o segundo ponto, é nós simplesmente não tomarmos cuidado com nada, deixarmos a coisa andar e não tomarmos os devidos cuidados. Nós temos que, como cristãos, ser responsáveis, estar debaixo das autoridades, de alguma maneira continuar exercendo misericórdia. Às vezes você pode não fazer algo, mas você pode interceder por aqueles que estão no fronte dessa batalha. Os médicos, as enfermeiras, os paramédicos, a gente que está nos postos de combustível, que estão nas farmácias, que estão nos supermercados e que não vão poder parar. Que Deus cuide deles, né? E quem sabe você possa ter uma ação de misericórdia, até que passe o perigo, conforme fala o salmista. Guie-se no exemplo de
daquele bom samaritano que olhou, que viu, sentiu misericórdia e tomou decisões. Faça isso também. Que Deus o abençoe e que você tenha um excelente domingo em nome de Jesus.